Chegou a hora da verdade, é clima de decisão Flamengo e Corinthians pela Libertadores da América. E já começa chegando, deixando seu palpite aqui nos comentários. Quem vence essa partida, hein? O Flamengo tem praticamente 80% da vaga nas mãos, só depende dele para passar para a semifinal da Libertadores. E uma notícia boa que nós temos é que o Boca Juniors disse sim para o Flamengo. O Flamengo começa a entrar em negociação com o goleiro Rossi, hein? Será que o goleiro Rossi será o próximo reforço do Mengão? O Boca Juniors já disse sim, quer dizer, o primeiro passo já aconteceu, agora o Flamengo começa as tratativas para essa negociação. E nós vamos reagir agora a um pequeno trecho do programa da ESPN Brasil, inclusive já quero deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, com o link na descrição como créditos, e nós vamos reagir os comentaristas analisando tudo sobre essa partida decisiva entre Flamengo e Corinthians e também sobre a grande fase do Gabigol, que pode ser decisivo aí para o Flamengo. Então vamos reagir a esse vídeo nesse momento. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber todos os vídeos do Mengão aí no seu celular. Questionar ele por muitas outras coisas. Falta de vontade, jamais. Jamais. E a gente viu um Gabigol afoito. Por quê? Porque ele queria voltar a marcar, porque esse é o ofício dele. E é um jogador de extrema qualidade. Se você vê que o jogador de extrema qualidade, num time como o Flamengo, não está fazendo os gols, ele será cobrado. Isso é natural da condição dele, de uma condição que ele conquistou, inclusive. E eu tenho uma pergunta para a gente definir bem Gabigol, para a Ivana, antes de tocar a bola para Elton. Ivana Negrão, para você, fã de esportes que não sabe, é uma grande zagueira do time dos canais ESPN. É mentira minha? Essa informação procede. É uma grande zagueira e eu vou lembrar de defensores do futebol masculino para você entender o estilo de Ivana Negrão. A pegada dela na marcação. Exatamente. A pegada dela é estilo Dinho, que jogou no Grêmio no São Paulo. Sim. Estilo Diego Lugano, que jogou no Tricolor. Ela não pega leve. Viril. E a pergunta para a Ivana é a seguinte: você gostaria de marcar Gabigol, de enfrentar Gabigol? Difícil? Não gostaria. Viu? Sabe por quê? Porque é um jogador... Eu trabalho muito psicológico dos adversários, né? E ele é um tipo de jogador que seria difícil desestabilizar nesse sentido. Porque ele também faz esse trabalho reverso, né? Ah, você provoca os adversários? Gostamos, trabalhamos na canela dos adversários. Trabalhamos é um trabalho psicológico do joelho para baixo. É um trabalho, eu posso dar uma explicação aqui. Psicologicamente, há um alvo, né? Alguns alvos a ser atacado pela nossa zagueira. Né? E o alvo geralmente é a canela, o joelho. O Gabigol tinha que vir com duas caneleiras para jogar contra a Ivana, é isso? Prepara a armadura que... Não perde viagem, não. Elton, jogador de bola o Gabigol, hein? E voltou a melhor fase como artilheiro. O atacante, por mais que ele esteja jogando bem, né? E um atacante como o Gabigol, tá jogando bem, tá dando assistência, tá potencializando ali, melhorando o jogo do Pedro. Flamengo tá ganhando. Mas o cara quer fazer gol, Elton. Verdade, Abel. Até um parêntese, inclusive os treinos da Ivana são em três períodos, né? Ela corre, ela treina no campo e treina na academia também, com saco de boxe e tal. Mas eu acho que o Gabriel é um jogador que... O Dorival falou depois do jogo contra o São Paulo em maturidade, né? Maturidade do elenco. E eu acho que tem muito a ver também com o Gabriel entender o seu papel dentro do time. O Dorival falou, é um jogador que tem como característica a finalização, mas também tem outras valências que são importantes para o coletivo, né? E é justamente isso, é um jogador de movimentação, um jogador que consegue dar assistências também. No período ali do trio, né, junto com era o Bruno Henrique, né, e não o Pedro, o Gabriel também deu muito passe para gol do Bruno Henrique, eles se entendiam muito bem ali na frente. É claro que o volume também, né, e principalmente a eficiência do ataque era muito maior do que é hoje. O Flamengo perde mais gols hoje do que perdia em 2019, por exemplo, mas continua sendo uma equipe muito produtiva. Então acho que esse amadurecimento do Gabriel passa também muito por isso. É um jogador que entendeu o seu papel no coletivo, e o futebol é isso, né? Acho que o futebol é um jogo coletivo, né? A gente às vezes individualiza os personagens, a gente individualiza o protagonismo, mas é um jogo coletivo. E o Gabriel entendeu isso. Acho que é um jogador importante nesse sentido. E quando o time encaixa e consegue jogar bem, aí os gols vão voltar a surgir, vão voltar a aparecer. Ele nessa edição, quer dizer... tem um jogo ainda, né? Mas cedo ou tarde vai se tornar o maior artilheiro da história da Libertadores.
Fatalmente. E o que o Elton falou é importante, porque o Flamengo não vivia uma boa fase. Então, várias vezes a gente colocou aqui, o Gabigol está sem marcar, e muitas vezes a gente poupou críticas diretamente ao Gabigol em razão da má fase do time. Porque o Flamengo não vivia uma boa fase, você não pode exigir que um atacante, quando a bola não chega, o time não encaixa, exigir tanto só de um jogador, né, que está lá na frente. Então, essa fase, esse jejum recente do Gabigol passa muito pela má fase que o Flamengo vivia. E conseguiu recuperar a boa fase agora com o Dorival Júnior e, consequentemente, o Gabigol voltou a marcar. Demorou um pouquinho, ficou bastante ansioso, o Dorival falava sobre isso também. Calma, ele vai voltar a marcar, e voltou a marcar. Vamos dar uma olhada de novo na participação do Fã de Esportes na nossa hashtag F360BR. Guga! Bom dia, amigo. Hoje o Mengão ganha de 3-0, com um dos gols do aniversariante, o grande Felipe Luiz. Valeu, Guga. Um abraço. Matheus também chegando conosco. Gabigol vai fazer 2 gols no Corinthians hoje e vai ultrapassar o Luizão. Tá anotado já, Matheus. Você falou, tá falado. Tem que combinar com a zagueirada do Corinthians também, lá. Isso também precisa. Kaká, é nome de craque, hein? Vim do futuro, me lembrei do filme lá, Back to the Future. Hein? Vim do futuro e vou dizer o placar do jogo de hoje. 2 gols do Yuri Alberto, 1 do Renato Augusto aos 53 do segundo tempo. Que isso, olha o placar final, Flamengo 6, Corinthians 3. Aí não, começou de um jeito e terminou do outro. Parece que começou de uma maneira e terminou de outra maneira. Eu achei que ele tava... Eu achei que ele tava mandando a mensagem lá de Itaquera. Mas não, era da Gávea. Gols, 53 minutos, 6-3. Poxa vida. Everton Luiz. O Everton Luiz é o papai, não é? Do Arthur Gabriel? É ele mesmo. Eu quero agradecer a toda a equipe do 360 por mandar um abraço para o meu filho. Realmente, o primeiro nome do meu filho é homenagem ao Zico. Olha! O segundo nome se tornou uma enorme previsão sem saber. Obrigado. Obrigado você, Everton, pela audiência, pelo carinho com a gente. É muito bom ter a participação, né? Sem vocês, nós não somos nada. Então, muito obrigado e mais um beijo aí, um cheiro para o Arthur Gabriel. O Fã de Esporte ressaltou do aniversário do Felipe Luiz, mas o retrospecto do aniversário do Felipe Luiz não é positivo para o Flamengo. Tem um perfil aqui no Twitter que fala que em 2019 o Flamengo perdeu para o Bahia, eu acho que foi aquela primeira derrota do Jorge Jesus. Coincidentemente, 2020, você lembrou dessa vitória. Tá? Coincidentemente. Essa derrota. Em 2020, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro. No aniversário do Felipe Luiz. No aniversário do Felipe Luiz, 9 de agosto. E perdeu em 2021, deixa eu ver aqui para quem. 2019, Bahia. Mas é bom lembrar, enquanto você tenta lembrar e eu achar. Eu tô achando aqui. O Flamengo hoje pode perder por 1 gol de diferença. Então, se for mantido essa escrita, esse tabu, e o Flamengo perder por 1 gol... 2021 foi pro Inter, 4-0. 4-0. Em 2019 foi 3-0 pro Bahia, 2020 1-0 pro Galo e 2021 4-0 pro Inter. Aí. E tem... A produção me lembra aqui... É só uma curiosidade, torcedores. Tem outra curiosidade. Não estou agorando, desejando má sorte pro Flamengo, não. Aniversário... Pessoal torcedor rubro-negra vai falar, paulista, nossa, vai ficar querendo bravo. secar a gente. Não, paulista Você nem não paulista sou, eles não podem me acusar disso. Então. Aniversário do William também, não é isso? Aniversário do William. Hoje? Mas não tem escrita nenhuma do William, que eu me lembre, né? Tem tudo para ser um grande jogo. Não, eu achei que era intervalo. Não é intervalo, não. Essa cadeira traz uma ansiedade. Traz. Não, essa cadeira já colocou o Palmeiras campeão. Tô ficando não vem com esse papo, não. Essa cadeira aí tá complicada. Não, isso porque o dono da cadeira tá longe faz um tempo. Mas ainda não... porque ele não tá aqui, né? A mística continua, a mística permanece. Falamos muito de Gabigol, números do Gabigol, que é implacável com os paulistas, faz gol em todo mundo, no Santos, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo. Mas o Corinthians hoje, olha só os caras que estão relacionados para logo mais. William e Renato Augusto. O Corinthians, desde que Renato Augusto e William estrearam, 19 de setembro de 2021. Com os dois, 36 jogos, com 59,3% de aproveitamento. 17 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Sem um deles, 31 jogos. Aí o aproveitamento cai para 48,4%. 13 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. E a média de gols marcados é bem maior,
com os dois, 1,39 contra menos de 1 gol por jogo, sem um deles pelo menos, 0,97. São dois jogadores de inegável qualidade técnica, né, Ivana? E é óbvio que, pelo menos na minha visão, na minha opinião, a esperança desse chamado milagre por muitos aumenta para o torcedor corintiano com os dois em campo. Ou não, o Corinthians perde marcação, o Renato Augusto está longe da forma física. Esse é o ponto de interrogação. O Corinthians divulga muito pouco, né, a condição dos atletas. A gente viu um Renato Augusto poucos minutos no último jogo contra o Avaí. Jogou bem, né, não jogou mal, criou oportunidades, quase marcou ali, mas a gente não sabe qual seria o comportamento dele durante 90 minutos, que é o que o torcedor gostaria de vê-lo em campo. É muita qualidade. É bem difícil, né, eles jogarem. É bem os difícil. Dois atuarem os 90. É bem difícil. Quase mas nunca. Nem que seja assim um tempo, porque é um jogo extremamente importante. É um jogo contra o Flamengo, vale Libertadores e vaga, né, continuidade na Libertadores. Então, não dá para, por mais que tenha um resultado adverso, que foi de 2-0 em casa e vai tentar essa classificação no Maracanã, não é uma tarefa fácil, mas o Corinthians não deve jogar a toalha pelo tamanho da equipe, né? Por respeito ao torcedor, por respeito à camisa. E é importante ter esses jogadores em campo se houver condição para isso. Você escalaria os dois de início? Agora é a professora Ivana. Agora eu quero ver. Saiu a zagueira Ivana. Agora eu quero ver. Que usa a parte mental da canela para baixo. Exatamente. E entra a professora Ivana Negrão. Escalaria os dois? Mas tem o mental aí também, viu? O William ficou devendo muito no jogo de ida, porque era um jogo que alegou-se dores musculares e o torcedor ficou muito na bronca, porque é o tipo de jogo que é para ir para o sacrifício, sabe? É um jogo importantíssimo. E se ele tiver condição, ele tem que entrar em campo e tem que dar o máximo e dar algo que está devendo também em campo, William. Seria um jogo para uma redenção dele com a torcida do Corinthians. Muito importante. Se os dois tivessem condições, eu entraria com os dois, porque o Corinthians precisa fazer resultado. E são jogadores de qualidade, jogadores que conseguiriam prender a bola no ataque, não deixar tanto a bola com o Flamengo, que é muito mais arriscado, entendeu? Então, prender a bola de qualidade, com responsabilidade ali na frente. Eu entraria com os dois. Eu também, se for possível, se eles tiverem condições, eu começaria o jogo com os dois. Exato. Você tem certeza que eles não vão conseguir jogar o jogo inteiro? Aí você tem a opção. 45 minutos. Ou você entra durante o jogo, ou você começa. Eu começaria com os dois. Eu começaria também. Até pela necessidade que o Corinthians tem de vencer, de fazer gols. O Renato Augusto é o cara, como a Ivana falou, de toque de bola no meio de campo. É um cara que pode ter uma bola enfiada ali pro Yuri Alberto, que tem recebido pouco. Sim. Inclusive, né? O William também, por mais... mas o William não fez gol. Chamar a marcação, ficar ali tumultuando ali no campo de ataque. Tem que ser isso. O Corinthians precisa diminuir o poder ofensivo do Flamengo e tentar estacionar um caminhão ali. Não é a do Corinthians e não pode ser. Ele tem que ir para frente, porque ele precisa do resultado. E fazer isso com jogadores de qualidade na frente que tem. E se tiver condição de entrar em campo, é o melhor para o Corinthians. Elton Serra. Abel, eu estava olhando os números do Renato Augusto. Ele fez 32 jogos na temporada, 23 como titular e terminou o jogo inteiro em apenas 12. Ou seja, 12 jogos ele fez 90 minutos. Até nos momentos em que ele estava, 90%, 80% da sua forma física, ele não conseguiu terminar os jogos. Então é natural que, se ele tiver a oportunidade... a tendência é que não jogue 90 minutos. Então, olhando por esse ponto, ele começar como titular não seria nenhuma surpresa. No caso do William, ele já teve um pouco mais, né? Foram 35 jogos, mas muito mais vezes terminando as partidas. A característica do William também é diferente, né? Um jogador que consegue render um pouco mais fisicamente do que o Renato Augusto. Olhando por esse lado, e principalmente pelo cenário que se apresenta para o Corinthians, os dois... podem começar como titulares. Eu acho que nesse caso, inclusive, dá um pouco mais de qualidade. O Renato Augusto, no segundo tempo, contra o Avaí, foi bem. Eu acho que foi melhor que o Juliano, inclusive. O Juliano não vem bem.
Eu acho que é um jogador que pode assumir essa titularidade, mas já sabendo que não vai jogar os 90. Agora tem aquela história também, né? O Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. São 2 jogadores, o William, inclusive, no jogo contra o Boca, ficou no banco de reservas, mesmo lesionado, porque poderia ser utilizado nos pênaltis, acabou não sendo, inclusive, acabou não entrando em campo, mas falou muito disso, né, que ele poderia ser uma opção também em cobrança de pênaltis. É claro que o Corinthians precisa primeiro fazer os 2 gols de diferença para tentar levar a partida para as penalidades. E aí eu acho que a opção do Vitor Pereira é colocar em campo o que ele tem de melhor. Se o Renato Augusto já está à disposição e o William também, é porque eles têm condições de jogar. Então eles deveriam ser titulares, até porque são jogadores tecnicamente superiores. Marquem, mas tem outros miúdos, por exemplo, como diz o Vitor Pereira, que correm mais, ajudam mais na marcação, na recomposição. O senhor agora está numa sinuca de bico. Mais faceirinho? E aí? Porque o Flamengo não vai jogar pro resultado. Não. Vai vir para cima, se bobear vai marcar pressão na saída de bola. Vem com o Pedro, vem com o Gabigol, vem com o Cebolinha depois, ou de repente até no início, acho difícil. E aí, senhor Prats, o senhor escalaria os 2 de início? Se há condição, começaria com os 2. Porque é um jogo de exceção, Abel. Os companheiros falaram muito bem aqui, a Ivana, o Elton, que uma coisa é um jogo de meio de campeonato, por exemplo, que você está recebendo um jogador que está recuperando, se recuperou-se, e esse jogador vai ter um tempo para trabalhar, ele joga 30 minutos hoje, 20 minutos... O caso do Corinthians hoje no Maracanã, não tem uma segunda chance. Não é o seguinte, se eles não entrarem hoje, eles podem voltar na semana que vem. Não, se não passar hoje, não tem semana que vem de Libertadores para o Corinthians. Agora, o Corinthians, eu acho que depositar nos 2 a esperança de classificar é muita coisa. É muita coisa porque são jogadores... Renato Augusto ficou muito tempo fora. A gente viu o Renato Augusto 37 minutos na ressacada 13 sábado. jogos fora. Muito tempo fora. Muito tempo. É isso aí então, pessoal. Pode questionar. Flamengo preparado para a partida. Na minha opinião, eu vou colocar o meu palpite aqui para vocês. O Flamengo vai passar, talvez vai jogar aí, vai ganhar de 1-0. Eu não creio que vai ser uma sacolada só se o Corinthians for para cima do Flamengo. Na minha opinião, eu creio que o Corinthians vai jogar pelo contra-ataque. Ele vai saber que o Flamengo vai querer ir para cima definir no primeiro tempo, então ele vai querer jogar no contra-ataque. Essa é a minha opinião e minha visão de jogo. Então eu creio que vai ser uma partida ali para 1-0 pro Flamengo. Agora, se o Corinthians for para cima, aí sim, aí pode vir uma sacolada. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.